Olá, tudo bem? A TV Câmara abre espaço para debater a Lei Maria da Penha. Essa lei, criada em 2006, protege a mulher contra a violência doméstica e pune o agressor com prisão. Ela também estabelece algumas medidas protetivas, como, por exemplo, o afastamento do agressor da casa da vítima. Mas de que forma essa lei está mudando a realidade dessas brasileiras vítimas da violência doméstica? E aqui em São José, qual o cenário? Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o promotor de justiça Fábio Antônio Xavier de Moraes, a delegada Renata Costilhas, da Delegacia de Defesa da Mulher, e a vereadora Amélia Naomi. Bem-vindos ao Cidade em Foco. Em São José, em 2013, foram registrados pelo menos 3.300 casos de violência doméstica contra mulheres. Esses números revelam um cenário preocupante. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a Lei Maria da Penha, vamos assistir uma reportagem sobre o tema. A cada 5 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Uma violência capaz de silenciar e calar para sempre a vítima. Por 10 anos, essa dona de casa e mãe de 3 filhos foi vítima de agressões verbais e físicas cometidas pelo ex-marido. Conheci um rapaz com 21 anos, aí começamos a ficar, a namorar. 3 meses depois eu engravidei e 1 ano que a gente estava junto começou as agressões. Ele me batia, ele me ameaçava e eu vivia assim um verdadeiro tormento, porque ele queria me usar, me violentar. Ele me traía, aí se eu não queria ele batia e começou as ameaças, que ia matar minha família. E isso eu aguentei 10 anos, até que eu procurei a justiça para tirar ele de casa. Mas aí já era tarde, porque eu já estava grávida e até inclusive numa das surras que eu levei dele, que eu fui parar no hospital, que eu descobri a 2ª gravidez. E eu não aguentava mais, e eu via meus filhos chorando, meus filhos sofrendo. E eu falei assim, não, eu vou procurar ajuda. Aí ele foi me ameaçar no meu serviço. Aí de lá eu fui direto para a delegacia. E ali a delegada buscou ele no serviço, conversou com ele. E a partir desse momento ele não me perturbou mais. Mas só depois que eu fiz um boletim de ocorrência. É muito difícil ter convivido com isto? Muito. Quais são as lembranças? Só coisa ruim, tortura. Assim, que eu não desejo para ninguém, que eu passei com ele. Depois de tudo isso, como se relacionar com as pessoas? É difícil, você perde muita confiança, eu sou insegura, não confio em homem assim, de jeito nenhum. Isso atrapalha muito no meu relacionamento, porque você fica com aquela insegurança, sempre achando que vai acontecer de novo. Então qualquer coisinha você já lembra daquilo do passado. O número de mulheres agredidas que recorrem aos instrumentos da Lei Maria da Penha é grande. Um mapeamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que a lei acumula 700 mil ações contra agressores no país entre 2006 e 2013. Em São José dos Campos, há pelo menos 2.000 casos de violência doméstica na Justiça. Um pacto firmado pelo fim da violência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário está fortalecendo a rede de proteção à mulher. Em 2013, a Vara Especial Maria da Penha foi implantada na cidade e vai passar a atender exclusivamente os casos de violência doméstica. Campanhas educativas da Câmara de Vereadores também têm buscado informar a população sobre os direitos das mulheres. Mas afinal, que outras políticas são necessárias para reduzir o índice de violência contra a mulher? E quais os caminhos que as vítimas de agressão devem percorrer em busca de ajuda? Doutora Renata, em 2013, como a gente apontou, foram 3.300 ocorrências, uma média pelo menos de 9 casos por dia. Qual que é a avaliação que a senhora faz desse cenário? E o perfil dessas vítimas também? Há muitos casos de reincidência do agressor? Sim, então, com essa alteração da lei, a gente teve um grande avanço, né, para a proteção da mulher. Então, são muitos casos realmente, o número é alto, uma média de 9 casos por dia aqui em São José dos Campos. Mas a gente, de qualquer forma, incentiva o quê? Que a pessoa procure essa ajuda, relate esse problema e também ela forneça os elementos necessários para que esse inquérito policial seja concluído de uma forma positiva, né? Que ela passe por um exame, que ela apresente testemunhas e realmente é um número alto aqui para São José dos Campos, né? Para a gente entender melhor esse cenário da violência, quais são os casos mais comuns de agressão e existe um perfil da vítima?
Não, no geral são vítimas de todas as classes sociais, né? E existe sim, a maioria dos casos são de lesão corporal, mas casos de lesão leve, não casos tão graves, né? Nesses números. E muitos reincidentes, né? O que a gente consegue perceber pelo andamento da delegacia. E por isso que a gente orienta que as pessoas procurem sim seus direitos e não parem no meio do caminho nesses procedimentos. Porque aí acaba gerando essa reincidência e esse ciclo vicioso que não acaba saindo dessa agressão. Então que a mulher procure, né, esses direitos, que ela vá atrás e realmente consiga concluir e sair desse ciclo da violência. O autor da agressão é sempre o parceiro, o companheiro, o marido, o ex-marido? É esse o perfil mesmo do autor? Sim, na maioria dos casos sim, né? Também a gente tem casos de irmãos, agressão entre irmãos, mas via de regra acaba sendo o companheiro, o ex-companheiro que agride a mulher. Doutor Fábio, dados da própria DDM apontam uma média de 70 pedidos de medida protetiva de urgência por mês aqui em São José. Como é que esses casos chegam lá? A Justiça concede essas medidas e concede em que casos? Bem, o último dado de janeiro da Vara Especial da Maria da Penha, hoje são 921 casos de medidas protetivas. Que estão em tramitação. Chegam como pedidos, geralmente pedindo afastamento, dentro da principal medida protetiva. A maioria dos pedidos, eles são indeferidos, essa é a realidade, porque faltam elementos para o deferimento da medida protetiva. O que isso significa? Não há provas suficientes? Geralmente, a medida protetiva era uma medida drástica, né? Você afasta o agressor e falta elementos de prova, pelo menos o que eu pude ver nas varas criminais em que atuei, antes da criação da vara especializada, para o deferimento da medida protetiva. O que eu aconselho a mulher vítima de violência doméstica é, sempre que for elaborar o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, é levar, quando possível, e na maioria dos casos é possível, mesmo que seja um parente próximo ou um filho que tenha conhecimento da agressão, tenha visualizado aquela agressão, para testemunhar, para apresentar a versão. E aí, é claro, possibilita ao promotor de justiça um parecer favorável e ao juiz de direito uma análise também favorável ao deferimento da medida protetiva. Agora, em que casos a justiça costuma conceder essa medida protetiva? Os meus pareceres são favoráveis sempre que há uma versão da vítima condizente com uma testemunha que endosse a versão dessa vítima. Mas existe, por exemplo, um tipo específico de crime, de lesão? Não há. Tá. Ameaça, mesmo quando se trata de uma ameaça, uma lesão, mesmo quando não há apenas o exame de requisição, porque o exame em si vai demorar alguns dias para ser realizado. Né? E eu também tenho um entendimento, só para me alongar também, que esse é um entendimento pessoal. Quando você defere uma medida protetiva e essa medida protetiva ela é descumprida, você não tem que pedir, você não tem o crime de desobediência. Tá? Há entendimentos de promotores que você pede para instaurar inquérito por desobediência. Eu entendo que não existe desobediência nesse caso. Eu entendo que você converte aquela medida protetiva em prisão, em preventiva. Agora, as medidas protetivas... Só interrompendo, o infrator, o agressor, ele vai preso. Tá? A medida se torna mais drástica, porque não tem sentido você deferir uma medida protetiva, depois você instaurar um termo, não sei se a doutora concorda, um outro BO por desobediência, o indivíduo ficar na rua, sendo que você tem dentro da própria Lei Maria da Penha a previsão de que aquilo possa ser convertido em medidas em prisão preventiva. Entendi. Né? Porque essa medida vai desde o afastamento do autor da agressão... Até uma preventiva. Entendi. Até uma preventiva. Vereadora Amélia, as discussões sobre a Lei Maria da Penha, como a gente apontou, começaram em 2006. Inclusive, a própria Maria da Penha esteve em São José nesse período. Né? O movimento de mulheres foi um dos defensores da implantação dessa lei. Eu queria que a senhora voltasse um pouco no tempo, falasse de como foi essa luta e também da importância da criação dessa lei. Bom, primeiro, essa lei ela é revolucionária. A ONU, em 2012,
indicou como a terceira lei mais importante de combate à violência doméstica no mundo. A primeira é da Espanha, a segunda acho que do México, se não me engano, mas a terceira é do Brasil. Então essa lei, ela mudou todo o mundo jurídico sobre a violência doméstica. Primeiro, ela é importante porque ela tipifica a violência doméstica, que não é só a agressão, é a psicológica, a moral, a patrimonial, né? Então, esse é uma análise diferente de como você vê a violência doméstica. Agora, o Brasil, quando foi feita essa lei, em 2006, ela já tinha sido acionada pelos mecanismos internacionais e o Brasil já tinha sido condenado. A própria Maria da Penha, ela denunciou o Brasil nos mecanismos internacionais. O Brasil, ele assinou, já tinha assinado a CEDAW, que é um compromisso internacional de uma política internacional de mulheres, já tinha assinado a Convenção Belém do Pará. Nós tínhamos tido a 4ª Conferência de Pequim, que foi uma conferência importante, agora vai fazer 15 anos, eu inclusive estive lá. Nessa convenção em Pequim foi definida que os direitos humanos são os direitos das mulheres. E dentro dessa questão dos direitos humanos, a questão da violência foi um ponto bastante abordado nesta conferência. Então o Brasil, quando lançou em 2006 esta lei, ela foi questionada inclusive por vários juristas, mas hoje o Congresso Nacional já por diversas vezes já confirmou a constitucionalidade da lei e deu um salto de qualidade em relação a alguns artigos que estavam sendo discutidos. Mas essa lei, diferente do que antes a gente via nas novelas, inclusive retratadas no Brasil, que a violência doméstica, a punição era uma cesta básica, né? Então isso mudou. A lei, ela além de ser punitiva, pode em 48 horas, no caso grave, tomar as medidas protetivas. As mulheres que estão em risco de morte, ela pode exigir, a justiça pode definir. Além disso, eu acho que uma mudança bastante grande é que a mulher não precisa mais levar a intimação ao seu agressor, né? Antigamente era assim, a intimação podia passar, a mulher levar. Outra questão importante é que ela não pode mais desistir da ação, a não ser na frente de um juiz, né? Porque, como elas são coagidas, pressionadas, muitos desistiam do processo. Elas faziam a denúncia e depois desistiam. Hoje o processo para desistência dela é mais difícil. Eu acho que tem um conjunto essa lei, ela tem um conjunto de medidas que previne, né, e combate a violência doméstica. Então, por isso que é esse avanço. Ela não só pune, mas também tem a prevenção, que eu acho que é bastante importante a gente discutir, implementar todas as medidas protetivas para que nós não tenhamos esse índice que é altíssimo, né, que a cada 15 segundos nós temos uma mulher vítima de violência. Legal, obrigada. Doutora Renata, de forma prática, de que forma essa lei alterou as relações entre a vítima, a própria PM e o próprio judiciário? O que muda de forma prática nessa relação? Então, com a entrada da lei em vigor, o que alterou? O primeiro passo é a questão da prisão, né? O agressor pode ser autuado em flagrante, o que antes da lei não era possível, né? Eram esses casos, como a vereadora bem citou, que acabava em pagamento de pensão alimentícia e em outras situações, e não poderia ser autuado em flagrante. Hoje, com essa alteração, pode ser autuado em flagrante, né? Outro aspecto positivo também é essa questão da medida protetiva, de uma forma mais célere, 48 horas para apreciar, para encaminhar, 48 horas para apreciação, e como o doutor disse, é a questão de terem também elementos que embasem essa protetiva, né? Porque não adianta a versão isolada da vítima contra o agressor, a gente precisa aí de testemunhas e outros elementos que consigam comprovar para que num primeiro momento mais célere seja apreciada. E a questão também da prisão preventiva, né, que foi uma alteração também da Lei Maria da Penha,
e que antigamente não existia. Então agora, se o agressor insiste, é reincidente e descumpre as medidas protetivas, cabe a prisão preventiva, ou seja, ele vai responder ao processo preso. Então não cabe fiança, não tem outra maneira a não ser preso que ele vai responder esse processo. Então acredito que essas sejam as principais alterações aí da Lei Maria da Penha. E os resultados dessa lei? Quantos homens, né, ou agressores, autores de agressão, hoje estão presos em razão dessa lei? A gente tem uma estimativa? Então, eu não tenho agora nesse momento essa estimativa para te passar, mas eu acredito que o principal ponto é justamente o agressor, ele saber que ele pode ser sim preso, ele pode responder esse processo preso, né, e dependendo da situação também não é aplicável nem a fiança, então ele responde ao processo preso. Acho que o principal ponto é esse, ele vai ter essa certeza de que pode acontecer a prisão. Por exemplo, nesse mês de janeiro de 2014, a gente tem registro de quantas prisões em flagrantes foram feitas? Olha, uma média aí, eu acredito que, considerando o mês todo, os plantões fora o que ocorre na DDM, uma média de uns 10 autuados em flagrante, em violência doméstica. Doutor Fábio, como é que funciona essa interação da DDM e das próprias outras delegacias que funcionam e recebem esses casos aos finais de semana com a Justiça? Como é que é feita essa interação? Os finais de semana? Geral, por exemplo, porque a DDM, né, ela atende de segunda a sexta-feira e aos finais de semana vão para as delegacias de plantão. Esses casos todos somados, como eles chegam à Justiça e como é o andamento interno? Quando é caso de flagrante, eles são comunicados, terminou o flagrante, são encaminhados ao Poder Judiciário, é feita uma análise da regularidade do flagrante. Via de regra, o flagrante é mantido, ou seja, o agressor ele é mantido em flagrante. Depois de relatado, é feita a denúncia e o processo tem andamento. Quando isso não ocorre, você tem a lavratura de um boletim de ocorrência e se dentro do boletim de ocorrência existe elementos de prova, o promotor de justiça oferece denúncia e o procedimento também é o mesmo. Em ambos os casos, o procedimento caminha para uma denúncia e aí cabe ao Poder Judiciário ver se é o caso de condenação ou absolvição. Nós temos hoje casos julgados e condenados na cidade? Na vara especializada de violência doméstica ainda não tem-se nenhum julgamento porque ela é uma vara que tem aí aproximadamente, se eu não me engano, 2 meses. Mas nas varas criminais já houveram vários casos de julgamento e vários casos de condenações com réus presos que responderam processos presos, foram condenados, cumpriram suas penas, mas como diz a doutora Renata, o importante dentro de um procedimento é a vítima não voltar atrás, é trazer elementos de prova para o Poder Judiciário, manter a sua versão, deixar claro aquilo que ela está sofrendo e lembrar que ela é a vítima. Entendi. Né? Agora, nesses casos condenados, foram casos extremos, casos de violência média? Quais foram Via de regra, a violência doméstica, a doutora me corrija se eu estiver enganado, elas, pelo que a gente vê na movimentação das varas criminais e na vara da violência doméstica, ela retrata 3 crimes: ameaça, lesão corporal, que na maioria dos casos é uma lesão corporal leve, e vias de fato. Fora os crimes de injúria, difamação. O problema é que esses crimes caminham para crimes mais graves. Né? A vítima, ela depois tende a ser vítima de abusos sexuais, ela se submete a abusos e também tende a ser crimes de... Eu que trabalho no júri vejo muitas vítimas terem suas vidas ceifadas ou vítimas de tentativas de homicídio. Já fiz júris em que vítimas só não morreram por muito pouco ou morreram em virtude disso. Elas vão lá, fazem os seus boletins, retiram seus boletins. Né? Mantêm-se caladas porque amam demais ou estão naquela situação de que eu vou vivenciar em silêncio. Até o ponto em que têm sua vida tirada ou chegam à situação lastimável de o agressor tentar contra a sua vida. E não é difícil quando essa situação tem uma tentativa de homicídio, de ainda assim elas
tentarem defender o agressor. Inclusive é sobre isso que eu gostaria de perguntar para a vereadora Amélia, porque o Supremo Tribunal, ele decidiu que nos casos de lesão corporal dolosa, qualquer pessoa pode encaminhar a denúncia, porque muitas vezes, como o senhor colocou, a vítima acaba se calando. O que a senhora achou dessa decisão do tribunal e de que forma isso pode ser importante no andamento desses processos? Olha, essa foi uma grande mudança, comemorada pelo movimento de mulheres no Brasil inteiro. Até porque essa questão da violência doméstica deixou de ser uma violência particular, uma questão restrita a quatro paredes, e hoje é uma violência, o Estado pode assumir isso, né? Aquele ditado, em briga de mulher não se mete a colher, não é verdade. O Estado pode interferir, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, feita a denúncia será apurado e encaminhado. Então, acho que isso é importante. Agora, é importante as mulheres se sentir seguras para que ela faça essas denúncias, né? Que elas tenham condições de sair desta relação, que é uma relação de prisão, né? Que é uma relação no dia a dia. As mulheres que não conseguem fazer a denúncia, além dos problemas econômicos, têm os problemas emocionais. E muitas mulheres que são vítimas, elas acabam fazendo a primeira denúncia e depois ela volta, né, o marido ou o companheiro tem aquele processo de reaproximação, né, tem a fase, todas as fases do namoro, e ela acredita, volta, passam 6 meses, novamente ela é vítima de violência, com todas a chantagem, chega a agressão. Então, esse processo todo é necessário que ela sinta segurança, que o Estado, né, tanto o município e o Estado, dê condições para ela conseguir sair desse ciclo, romper esse ciclo, do ponto de vista afetivo e do ponto de vista econômico, né? Então, acho que é necessário que a sociedade consiga perceber isso, que as mulheres não precisam viver nesse ciclo de violência, elas devem romper e ter o apoio dos amigos, dos familiares e da sociedade. Por isso, toda essa discussão das políticas públicas, que é para as mulheres, para ter esses momentos do enfrentamento. A Prefeitura acabou de lançar agora uma parceria com o governo federal do Disque Denúncia, o 180, né, que você pode ligar, ele está no ar 24 horas, orientando as mulheres. Isso tem tido um resultado bastante positivo de orientação às mulheres. Em São José, antes mesmo de assinar essa parceria, porque todos os ônibus têm Disque de Denúncia, a gente já tinha mais de 1000 casos de mulheres de São José que tinha acessado o 180. Então, eu acho que são políticas que dão visibilidade de que é possível você sair dessa situação e um empoderamento mesmo delas para romper o ciclo de violência. Pode falar. Essa questão, eu sempre defendi a questão que você tem que trabalhar o criminal, mas o fortalecimento da mulher vítima de uma agressão, ele é muito importante, porque senão ela nunca vai sair do ciclo. É por isso que ela sempre volta atrás no BO que ela fez, no processo que ela está sendo vítima, que ela figura como vítima. Porque você já é fragilizada, né? Você não se encontra naquela situação porque você, na maioria das vezes, quer, mas porque você já é uma vítima do agressor, você não encontra solução. Se você não tiver o apoio psicológico, o amadurecimento enquanto pessoa, até o apoio financeiro para sair daquela situação, você volta com o agressor. E para a gente concluir esse bloco, essas mulheres que acabam desistindo desse processo, ou mesmo os casos onde outras pessoas fazem a denúncia, o que acontece? Eles são analisados? São. Quando a mulher, por exemplo, ela não vai e não denuncia, uma amiga, um parente denuncia, como é que é o andamento? Ela é ouvida, faz o boletim de ocorrência, ela é chamada, ela é ouvida, mas se ela nega o fato, fala, não fui agredida, ele não me fez nada, a delegada, a autoridade policial relata, encaminha ao Ministério Público e o procedimento é arquivado. Daí a necessidade de uma equipe multidisciplinar. O criminal é importante, mas a equipe multidisciplinar, o trabalho conjunto no âmbito afetivo, no âmbito psicológico, no âmbito social, é também de grande importância. Ok, obrigada. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para ouvir o que as mulheres de São José pensam sobre o assunto.